dos vírus. E chegou o momento, né? Que é agora. O ciclo reprodutivo ou de multiplicação dos vírus, ele é classificado em 2 tipos, que você está vendo aí em vermelho. Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Ciclo lítico, ciclo lisogênico. Calma, vamos com calma, vamos ver de um por um. Primeiro, bora ver o ciclo lítico, que é a imagem, a animação que está ao seu lado esquerdo. Está aqui uma célula representada, ela vai já reiniciar, o bacteriófago chega, né, o vírus chega, lançou seu material e esse material se multiplica rapidamente, tá vendo? Causando o que a gente chama de lise celular, quando a célula, entre aspas, estoura e os vírus saem. Então vamos reiniciar aqui. Lá vem o vírus, mandou seu material genético para dentro, houve a multiplicação, vários vírus, né? A célula não aguenta, ocorre a lise celular. A célula estoura e os vírus saem para poder infectar outras células. Então, o que você vai entender como ciclo lítico? O ciclo lítico é aquele ciclo onde os vírus estão sendo produzidos. Ou seja, o material genético do vírus já está dentro da célula, já está utilizando o metabolismo da célula e se multiplicando. E vai causar a lise da célula. Daí, ciclo lítico. Né? Alguns vírus, eles atuam assim. Eles, digamos assim, abordam as células hospedeiras, jogam seu material genético lá dentro. Esse material vai promover, vai utilizar, no caso, o metabolismo da célula e promover a formação de vários vírus. Esses vírus se formam, como você está acompanhando aí pela animação, sempre olhe para o lado esquerdo por enquanto, liberando novos vírus, que irão atacar outros vírus. Ciclo lítico, ele vai direto ao assunto. Ativar a produção de novos vírus, estourar a célula, ok? Bora para o ciclo lisogênico, que está do lado direito na animação, mas não se preocupe, que depois nós vamos ver um esquema melhor. Tá? Isso é só uma animação, só uma forma da gente ver digamos, mais simplesmente a questão. Mas antes da gente começar, o ciclo lisogênico. Olha aí, ó. Lisogênico. No meio da palavra lisogênico, olha o que tem aqui, olha. Gene. Tá? Gene. E gene você vai lembrar do DNA. Né? Os genes, fragmentos de DNA, sequências de DNA com uma determinada informação. Então não dá para você confundir o ciclo lítico com o lisogênico. O lisogênico, ele te traz uma cola, ele te traz um lembrete. Gene, certo? Olhe bem para isso. Ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, deixa eu reiniciar aqui a animação que está lá direito, mas eu já te digo. Olha aqui, ó, o vírus ataca a célula, liga seu material genético ao material genético da célula e espera a célula se multiplicar. Observe que ele não começou a produzir vírus. Essa é a grande sacada do ciclo lisogênico. Tá? Ele não tem ainda a lise da célula. A lise da célula ocorre apenas no ciclo lítico. Ou seja, quando os vírus são produzidos e liberados. Ciclo lítico de agorinha. No lisogênico, na minha opinião, assim, é uma sacada de gênio do vírus. Porque ele ataca a célula hospedeira, mas não a estoura de imediato. Ele só tem uma célula hospedeira que ele atacou. Ao unir o seu material genético ao material genético da célula, essa célula, como você sabe, ela vai entrar em mitose, né? Ela vai se multiplicar, ela vai se dividir. Uma célula forma 2, como você está vendo na animação. 2 formam 4, 4 formam 8. Só que cada nova cópia dessa célula está levando uma cópia do material genético do vírus. Porque ele se ligou ao material genético da célula. A célula não tem como se livrar mais desse material genético do vírus. E isso que torna esse tipo de vírus tão eficiente, os vírus que utilizam o ciclo lisogênico. Porque ao invés de ele, digamos assim, atacou uma célula vai produzir, hipoteticamente, uma célula produz 800 vírus. É hipótese, tá? Uma célula. Mas se ele ataca a célula, parasita, liga seu material genético à célula e espera ela sofrer algumas divisões, quando essas células que são originárias daquela primeira que foi infectada, digamos, após 4 divisões, bora lá, primeira divisão, 1 vira 2, segunda divisão, 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16. Bora parar em 16. São 16 células que agora estão todas com o material genético do vírus dentro delas. E quando elas entrarem em ciclo lítico, ao invés de só uma célula estar produzindo vários vírus, digamos 800, você vai ter agora 16 células produzindo 800 vírus. O que torna, na minha opinião, esse mecanismo muito mais eficiente para a propagação. Ok? Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, antes de a gente continuar para a próxima imagem, ver isso de uma forma mais acadêmica, digamos assim. O lítico, você sabe, os vírus são produzidos e saem da célula, beleza? No lisogênico, o vírus ataca a célula, manda seu material genético lá para dentro,
Esse material genético se liga ao material genético da célula, se liga ao DNA da célula. A célula vai sofrer divisões normais, como se nada tivesse acontecendo, ou seja, aumentar o número de células que já trazem consigo esse material genético, né, digamos, pirata do vírus. E depois de um tempo, todas elas vão entrar em ciclo lítico, tá? Ciclo lítico, formar vírus. Ciclo lisogênico, eu ligo meu material, o gene da célula, e espero ela se multiplicar. Mas logo depois eu vou entrar em lítico, porque a célula que está com o material genético do vírus vai precisar liberar, produzir mais vírus. Tudo bem? Vamos ver isso agora de uma forma, digamos, num esquema que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Esse esquema ele é muito clássico, ele é encontrado em vários livros de biologia, em vários sites também. Bom, sigo aqui o cursor, por favor. Observem que a primeira imagem, aqui ao seu lado esquerdo, está mostrando o ciclo lítico. E ao lado direito, ciclo lisogênico. Tudo bem? Ciclo lítico, com calma. O vírus ataca a bactéria. Observem aqui no 1 que essa bactéria tem o seu material genético aqui representado por este círculo, né, por esse plasmídio. Tudo bem? Observem em 2 que o material genético do vírus é inoculado. Eles utilizam muito essa palavra, tá? É como se fosse uma injeção. Ele vai ser injetado dentro da célula, que é como você está vendo aqui na imagem. Tudo bem? Em 2. O material genético do vírus entra na célula e desencadeia a produção de novos vírus lá dentro. Ó. São vários vírus sendo formados, até chegar um momento em que a célula não aguenta mais e acaba estourando, liberando novos vírus. E ao liberar novos vírus, esses novos vírus vão atacar novas células. Certo? Observem que nesse caso, no ciclo lítico, foi tudo muito direto ao assunto. O vírus atacou a célula, certo? Coordenou a produção de novos vírus, a célula não aguenta e estoura liberando mais vírus. Ciclo lítico, direto ao assunto. Ok? Vamos agora para o ciclo lisogênico, lembrando gene, DNA. Tá? Então agora nós vamos ter o material do vírus se ligando ao material genético da célula. Bora começar de novo em 1, tá? Por favor, não se perca aqui na sequência. Aqui, olha, o vírus, ele atacou a célula, se prendeu à célula, né? Tudo isso por reconhecimentos químicos. Ele inocula seu material genético para dentro da célula. Só que daqui dessa imagem de 2, eu quero que você pule para este 3 aqui, ó. Está aqui o material genético da célula, bem no meio da sua tela, e ao lado o material genético do vírus, ok? Observe que esse material genético do vírus vai se ligar ao material genético da célula, formando um só. A célula agora, no caso da bactéria, ela é incapaz de saber, digamos, de perceber, vamos dizer assim, que há um material ali que não é dela, certo? Ele está incorporado ao material genético dela e ela vai tratar como se fosse dela. E ela vai continuar seguindo a vida normal dela, porque ele ainda não programou a produção de vírus. Ou seja, uma célula vai sofrer uma mitose, vai se dividir, na divisão binária, caso você tenha esquecido, vira 2. 2 clones da célula-mãe. Se a célula-mãe que está se dividindo agora está com material genético inserido ao seu, está com um pedaço de vírus, de DNA de vírus, digamos, ao seu DNA, ela vai produzir 2 células-filhas, ambas com cópias desse material genético. Essas células-filhas vão seguir suas vidas normais, ó, como você pode ver aqui em 4, e também vão se dividir, como a célula-mãe. 2 vão virar 4, e as 4 todas com o material genético do vírus dentro. Tudo bem? Então, observe que nesse caso, o vírus inoculou seu material genético, mas não foi direto para o ciclo lítico. Ele vai ligar o seu material genético da célula e esperar ela se multiplicar algumas vezes. Se eu tinha uma célula só contaminada, após algum tempo aqui no nosso esquema, nós temos 4. E todas essas 4 agora vão entrar em ciclo lítico. Né? Ou seja, depois que o número de células já está grande o suficiente, o material genético do vírus ativa a produção viral. Vai utilizar agora o mecanismo, né, o metabolismo da célula hospedeira e produzir novos vírus, como você pode ver. Então, observe que agora a célula vai entrar em ciclo lítico. Isso é interessante, tá? Para a gente, por favor, não esqueça. Ciclo lítico é a produção do vírus. Vamos interpretar assim. Ciclo lítico é a produção do vírus, está produzindo vírus. Ciclo lisogênico, eu ligo o material genético do vírus ao material genético da célula. Espero a célula se multiplicar um pouco. Após ela se multiplicar, eu vou ter várias cópias infectadas e cada uma dessas cópias vai entrar agora em ciclo lítico. Então, dentro do ciclo lisogênico, né, junto ao ciclo lisogênico, você vai ter o ciclo lítico.
ok? Ciclo lítico, ciclo lisogênico. Ciclo lítico, repetindo, não canso de repetir, sabe que a gente repete pra caramba. Ciclo lítico, produção do vírus. Você vai entender como o vírus está sendo produzido, ok? E a célula, claro, não vai aguentar, vai estourar liberando vários vírus. Ciclo lisogênico, a célula foi infectada, material genético se ligou ao material genético da célula, mas a célula vai levar a vida dela normal, se multiplicando. Uma vira 2, 2 viram 4, 8, 16, 32, 64. E, de repente, todas as células que são originárias da primeira célula infectada vão começar a produzir vírus, ou seja, vão começar a entrar em ciclo lítico. Por isso que nesse esquema que você está vendo aí, que é muito comum do livro de biologia, está repetido. Outro esquema muito comum no livro de biologia é esse que você vai ver agora. Ó. Aqui você vai ter a mesma situação. Né? Ele está usando um bacteriófago, está aqui a bactéria ao seu lado direito, né? Sendo atacada por um bacteriófago. Na hipótese, né, digamos, olha, o bacteriófago está aqui, se ligou à célula e inoculou, lançou para dentro o seu material genético, ok? Como você pode ver aqui, ó, na imagem ampliada do canto superior, lado direito, certo? O vírus se contrai, né, e é como se fosse uma seringa e lança o seu DNA viral para dentro da célula bacteriana. E aí nós vamos ter dois caminhos. O primeiro caminho, aqui à nossa direita, como você pode ver, né, o material genético inoculado vai dar início à produção, olha, de vários vírus. Ciclo lítico. Chega um momento que a célula não aguenta, estoura liberando os vírus, ok? Ou o material genético que foi inoculado nessa célula, vamos agora para o quadro, né, para a imagem do lado esquerdo. Esse material genético não inicia ainda a produção de novos vírus. Muito pelo contrário, ele se liga ao material genético da célula, como você pode ver nessa imagem aqui abaixo. Certo? Olha aqui, ele se ligou, dá para ver em vermelhinho bem aqui, ó, chamado de prófago, tá ok? E ele vai esperar a célula fazer o quê? Continuar a sua vida, se multiplicando, produzindo várias cópias, ambas infectadas. Ciclo lisogênico, ok? Após algum tempo, cada uma dessas células infectadas, ó, vai passar agora ao ciclo lítico, ou seja, vai começar a produzir os vírus, as quais são programados para produzir. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Os vírus são classificados de diversas maneiras. Viu? Quem ataca a bactéria? Bacteriófago, vimos anteriormente, certo? Se ele ataca a planta, vírus de planta. Ele não tem um nome específico assim. É um vírus de planta. Tá? A maioria, como você pode ver no slide, olha, a maioria dos vírus de planta são vírus de RNA. Certo? Eles causam algumas doenças nas plantas, como manchas, comprometem o crescimento, a sua difusão, ou seja, a forma como uma planta passa para outra, né, normalmente ela é mecânica, como você pode ver aqui, olha, envolvendo a manipulação de plantas ou equipamentos infectados, né, como se fosse uma planta tocando a outra. O vírus de animal também, que é o nosso caso, né, recebe também o nome de vírus de animal, e no nosso caso, tanto faz, tem vírus de RNA, tem vírus de DNA, né, nós animais assim somos bastante receptivos, infelizmente, a esses vários tipos de vírus. Agora, algo que te chama a atenção aqui nessa imagem, digamos assim, é a forma como ocorre essa penetração do vírus, como o vírus ele vai infectar, como ele vai invadir a célula hospedeira animal. Tá? Pode acontecer com a fusão de envelopes, entrar inteiro na célula por endocitose, e não importa se fundiu o envelope ou se ele entrou inteiro por endocitose, em todos os casos, os capricídeos e envoltórios são degradados, ou seja, são desfeitos. Fábio, não entendi nada. Calma. Você lembra o que é envelope? Tá lembrado? Tá, núcleo capsídeo, capsídeo com material genético dentro. Vírus envelopado, vírus que tem uma membrana de célula, da célula que ele saiu, né, que ele tinha, digamos, parasitado, ele trouxe uma membrana. Se essa membrana é de uma célula, quando ela encontrar com outra célula do mesmo tipo, certo? Com a mesma, digamos assim, apresentação, ela, é como se elas não... como é que eu vou dizer assim para você? Imagina um exército, como eu sempre costumo comparar, imagina dois exércitos inimigos se encontrando, sendo que um soldado digamos assim, do exército do campo A, né, do país A, mata o soldado do país B e veste seu uniforme, ele se disfarça de soldado do B. Isso facilita a sua entrada, né, digamos, no exército B. E assim ele pode matar mais soldados de B porque ele está disfarçado. O vírus envelopado, ele é mais ou menos isso.
Ele parasitou uma célula, utilizou seu metabolismo para se multiplicar. Ao causar a lise, a morte da célula, né, quando ela estoura liberando vírus, ele não apenas estoura a célula, ele traz um pedaço da membrana dela. Então, ele sai disfarçado de célula, digamos assim. Como essa membrana tem, digamos, a mesma membrana das células semelhantes a essa que ele quer atacar, o que acontece? Quando ele encontra uma célula semelhante, que eu vou meter a minha mão aqui no outro canto do tecido, só para você ter uma ideiazinha, vamos imaginar que a minha mão representa agora a outra célula. Tá aqui em azul, né? Quando o vírus chega, ó, essa célula é incapaz de perceber que isso aqui é um vírus. Para ela é outra célula, então ela permite a aproximação tranquilamente desse vírus. E como a membrana das duas células tem a mesma organização e o mesmo padrão de proteínas, elas podem se fundir, ou seja, as membranas podem se colar. E ao se colarem, o que o vírus faz? Né? Na fusão de membrana, ele joga o seu capsídeo ou apenas o material genético lá para dentro. Afinal, houve uma fusão de envelopes. Os envelopes são parecidos. Tá? Em outro caso, como nós já vimos, o vírus inteiro pode entrar na célula, por endocitose. Não importa se foi por fusão de envelope, não importa se foi por endocitose. O que vai interessar é que depois que ele entrou em contato com a célula, que ele consegue o que ele quer, ele vai liberar lá dentro o seu material genético. Né? O resto, ou seja, envelope, capsídeo, não é mais interessante. O que é interessante agora é o material genético, que poderá dar origem ao ciclo lítico ou ciclo lisogênico.